Meus amigos e amigas, dando continuidade aos nossos estudos de direito penal, vamos agora, de fato, mergulhar na parte especial do Código Penal, entrando no título primeiro, no capítulo 1, crimes contra a pessoa. E nós vamos escolher os principais artigos deste capítulo 1, deste título 1, para podermos olhar mais proximamente. Eu selecionei aqui sete crimes que eu suponho serem os mais importantes, aqueles que mais são cobrados em provas e concursos. Vamos dar uma olhada, começando pelo artigo 121 do Código Penal, o mais importante dos crimes, não é? Onde o bem jurídico mais valioso é comprometido, o bem jurídico da vida. Artigo 121, matar alguém, reclusão de 6 a 20 anos. Bom, quando é que nós podemos dizer que uma pessoa está morta? Segundo a doutrina e mesmo a legislação brasileira contemporânea, entende-se que a morte acontece com a cessação da atividade cerebral. Então, nós poderíamos reconhecer que a morte cerebral é o momento da morte de alguém, ainda que o coração continue batendo, ainda que esse indivíduo continue respirando por causa de máquinas que provocam, né, mecanicamente o batimento cardíaco e o processo respiratório, havendo morte cerebral, nós entendemos que ali aconteceu a morte, é o momento da consumação do crime, no fim da atividade cerebral. O caput, como já disse a vocês, a cabeça deste artigo, que é esta parte, diz que matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Nós temos no parágrafo 1º um caso de homicídio, chamado de homicídio privilegiado. Eu preferiria chamá-lo de homicídio com causa de diminuição. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo após logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz poderá reduzir a pena de 1/6 até 1/3. Então, aqui eu tenho uma causa de diminuição a ser levada em consideração na terceira fase da dosimetria da pena. Uma observação que eu não comentei no vídeo anterior é que somente na terceira fase da dosimetria da pena é que a pena pode passar do teto e ir abaixo do piso. Então, por exemplo, aqui nós temos a pena do homicídio de 6 a 20 anos. Imagine que o indivíduo praticou o homicídio neste contexto do homicídio privilegiado, por um motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Se ele recebeu a pena mínima de 6 anos, o juiz ainda poderá reduzir a pena em até 1/3. Por exemplo, se ele recebeu a pena de 6 anos, ele poderia agora ter diminuído 2 anos, se fosse 1/3 da pena, e ele iria cumprir apenas 4 anos. Esse indivíduo que está cumprindo 4 anos de pena tem uma pena, portanto, final fixada abaixo do piso do tipo penal. Então, isso pode acontecer. Como pode acontecer também do indivíduo receber, por motivos múltiplos, a pena máxima de 20 anos e o juiz ainda reconhecer uma majorante que elevaria a pena acima do teto de 20 anos. Isso é possível e isso ocorre apenas na terceira fase. Na primeira fase, que são as circunstâncias judiciais do 59. Na segunda fase, que são as circunstâncias agravantes do 61 e 62, e as circunstâncias atenuantes do 65 e 66, isto não é possível. Mas na terceira fase, quando, por exemplo, é utilizada
a minorante, a causa de diminuição da tentativa, é possível, por exemplo, que a pena desça do piso, porque quando nós punimos a tentativa com a pena do crime consumado. Contudo, esta pena vem a ser diminuída nos termos do artigo 14, inciso 2º do Código Penal. Então, nós teríamos aqui o caput, o homicídio simples, pena de 6 a 20 anos. Agora, talvez você precise compreender o que são essas três expressões: motivo de relevante valor social, motivo de relevante valor moral. Já mencionei sobre isso na aula passada, mas repito aqui. Imagine que um indivíduo decidiu cometer um homicídio porque havia um estuprador na pequena cidade onde ele mora e esse estuprador já havia feito 5 mulheres de vítimas. E ele, revoltado com isso, pega o retrato falado do estuprador, o identifica, o encontra em um determinado lugar e o mata. Ora, ele não faz isso porque o estuprador o ameaçava, ele não faz isso porque o estuprador atingiu um membro de sua família. A preocupação dele é com a sociedade, com a coletividade. Então, ele tem um motivo de relevante valor social. Então, quando a gente pensa em um valor social, a gente está pensando nos outros, nas outras pessoas, na sociedade como um todo. Quando a gente fala de relevante valor moral, é porque esse indivíduo me atingiu particularmente, atingiu a minha moral, atingiu as pessoas que eu dou valor, que eu valorizo. Minha filha foi vítima de um estupro, então o cara vai lá e mata este indivíduo. Não estava em legítima defesa, não é nos termos definidos para legítima defesa no artigo 25 do Código Penal. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito próprio ou alheio. Não era essa a situação em que o indivíduo se encontrava. Ele foi à procura do estuprador e o matou. Poderíamos falar que esse indivíduo estaria movido por um relevante valor moral, porque, neste caso, lhe tocava particularmente. Valor social é a sociedade como um todo, é a coletividade. Valor moral é algo que eu atribuo importância pessoal, pessoas de meu círculo, de minhas relações pessoais e íntimas. E o que é esse indivíduo sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida, injusta provocação da vítima? A impressão que eu tenho, meu amigo, é que esta expressão sob o domínio, mas parece me falar sobre uma possessão demoníaca. Não tem essa impressão sobre o domínio da emoção, mas como se essa violenta emoção o controlasse, neutralizando suas capacidades de decisão. O indivíduo praticou algo terrível, ultrajante, que atacou aquela pessoa sem que ela tivesse condições de se preparar para racionalizar. Ela é movida naquele mesmo momento em que a injusta atitude provocadora da vítima é perpetrada. Esse indivíduo de ímpeto age, não age racionalmente, age como se estivesse controlado por esta violenta emoção. Então, nestes casos, motivo de relevante valor social, motivo de relevante valor moral e sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida injusta provocação da vítima, você tem o homicídio com causa de diminuição, também chamado de homicídio privilegiado. O parágrafo 2º vai nos apresentar diversas circunstâncias em que o homicídio será qualificado. Ora, homicídio qualificado, você lembra que quando eu defini qualificado, disse que muda a régua, muda o patamar. Veja, aqui o homicídio tinha pena de reclusão de 6 a 20 anos. Olha a pena agora para o qualificado do parágrafo 2º. Pena reclusão de 12 a 30 anos. É bastante diferente. Então, vamos dar uma olhada quais são as circunstâncias que qualificam o homicídio. Se o homicídio
é cometido mediante paga ou promessa de recompensa. O indivíduo foi pago, né? É um matador de aluguel, alguém pagou para que ele matasse a vítima. Obviamente que isso é reprovável. Isso, um indivíduo que recebe dinheiro, mata por dinheiro, então, mediante paga ou promessa de recompensa. Paga é se ele recebeu antes, promessa de recompensa é se ele tem a expectativa de receber depois. Ou por outro motivo torpe. A palavra torpe, como eu já expliquei anteriormente, significa algo reprovável, abjeto, algo que nos cria repulsa, né? E aí eu dei aquele exemplo, né, do indivíduo que mata para ocupar o lugar do outro na empresa, para que aquele posto fique vago e ele possa ocupar aquele lugar profissional que ele ambiciona. Um outro motivo torpe que nós poderíamos identificar aqui seria matar alguém porque esse alguém tem para com ele um sentimento, o assassino, né, teria para com esse um sentimento de inveja. Ele não suporta o sucesso do outro, o crescimento profissional do outro. Então, por inveja, ele assassina aquela pessoa. Então, esses são motivos torpes, motivos abjetos, reprováveis, motivos que causam repulsa. Já o inciso segundo vai falar de um motivo fútil. É um motivo sem nenhum valor. Você mata o indivíduo porque ele torce pela torcida, por uma torcida diferente da sua. Não é? Mata aquele indivíduo porque ele, por exemplo, estava fazendo barulho. O teu vizinho, ele estava fazendo um barulho porque era uma festa na casa dele, você não gosta de barulho, e vai lá e mata aquela pessoa por causa de um barulho, de um som e tal, alguma coisa assim. Então, motivo fútil é motivo banal. Perceba que é diferente de sem motivo. Não é que matar sem motivo, é matar por um motivo banal é outra coisa. Então, inciso terceiro, com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel ou que possa resultar em perigo comum. Não há muito o que falar. Veneno, fogo explosivo, asfixia, né? Matar o indivíduo por asfixia, impedindo que ele respire, ou outro meio que gere especial sofrimento à vítima. A tortura, né? A tortura é um fenômeno interessante. Aqui a tortura é o meio para provocar a morte. No crime de tortura, que é outra coisa, o indivíduo não quer matar, ele quer fazer sofrer, ele quer extrair uma informação da vítima. E para extrair a informação da vítima, ele tortura a vítima. E essa tortura pode, em algum momento, de modo culposo, não intencional, fazer com que a pessoa morra. Então, eu vou ter tortura qualificada pelo resultado morte. Mas é diferente daqui. Aqui, o homicídio qualificado pela tortura é que o meio que o indivíduo empregou querendo matar a vítima foi a tortura, foi fazê-lo sofrer. No inciso 4º, está dito a traição de emboscada mediante dissimulação. Então, traição exige confiança, emboscada surpresa, mediante dissimulação ele se passa, ele se esconde, no sentido, ele se passa por uma outra pessoa e assim age. Ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Ele atirou por trás, pelas costas, enquanto a vítima estava dormindo. Então, você vai ter o homicídio qualificado. Observe que algumas circunstâncias qualificadoras elas têm a ver com o motivo pelo qual se matou e outras circunstâncias qualificadoras dizem respeito ao modo ou meio utilizado. Muito bem. Vamos, então, ao inciso de número 5. Para assegurar a execução, a ocultação ou a impunidade ou vantagem de outro crime. O indivíduo fez um desfalque na empresa, desviou dinheiro, praticou peculato, retirando valores da empresa pública de onde é funcionário, e para ocultar esse crime, ele mata a pessoa que descobriu e que ameaçava revelar.
então você tem um homicídio qualificado, a pena de reclusão de 12 a 30 anos. E o feminicídio? Ora, o feminicídio é um homicídio qualificado. O feminicídio é o homicídio praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. A gente vai ver mais à frente o que significa isso. A condição do sexo feminino se subdivide em duas hipóteses. O indivíduo que tem aversão a mulheres, detesta mulheres e por isso matou aquela mulher, a misoginia. Então ele detesta mulheres e por isso matou aquela vítima. A segunda hipótese, muito mais frequente, é o homicídio que tem por vítima uma mulher no contexto da violência doméstica. É o namorado, o marido que matou a companheira por uma discussão, por uma expressão de sua própria violência, vai se manifestar o feminicídio, não apenas nas relações amorosas, mas de todas as formas de relação familiar pode se enquadrar o feminicídio. Inciso 7º, contra a autoridade ou agente descritos nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal. Aqui a gente está pensando nas polícias, a gente está aqui pensando em militares de uma forma geral. Então, se o assassinato, se o homicídio é feito contra um policial, que seja policial civil, seja polícia federal, seja polícia rodoviária federal, seja polícia militar, sejam agentes militares das forças militares, assim como do sistema prisional, da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da sua função ou em decorrência desta função, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau, em razão dessa condição. Ou seja, eu matei o policial não porque eu tinha uma briga de futebol com ele. O indivíduo matou o policial porque ele era policial, porque ele estava no exercício de seu munus, de suas atribuições, de suas atividades, perturbando a minha vida. Então, vai lá e mata essa pessoa por causa da sua atividade, ou em razão dela, detesta policiais. E isso também mata a esposa para atingir o policial, mata o filho para atingir o militar. Então, este caso, nós teremos um homicídio também qualificado. Com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, crime de homicídio qualificado. Reclusão de 12 a 30 anos, né? É a pena do homicídio qualificado, que nós já havíamos mencionado, aparece aqui também. Agora vejamos o parágrafo 2A. Considera-se que há razões de condição de sexo quando o crime envolve violência doméstica ou familiar e menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Já havíamos explicado isto, né? A misoginia e a violência doméstica. Então, vamos reproduzir, lembrar o caput, homicídio simples, parágrafo 1º, homicídio com causa de diminuição, parágrafo 2º, nós temos o homicídio qualificado. No parágrafo 3º, nós temos o homicídio culposo. E aqui valeria a pena parar um pouco para lembrar a diferença entre dolo e culpa. O dolo acontece quando o indivíduo tem a intenção de produzir o resultado ou assume o risco de produzi-lo. Assumir o risco, chamado de dolo eventual, significa eu sei que isso pode acontecer, isso é previsível e, para mim, é indiferente se acontecer ou se não acontecer. Eu aceito esse resultado como plenamente possível e, ainda que eu não o deseje expressamente, me é irrelevante se ele ocorrer ou não ocorrer. Mas já na culpa, então, quando se diz que o crime foi culposo, então nós podemos falar de dois tipos de culpa, a culpa consciente e a culpa inconsciente. Neste caso, a gente está pensando mais na culpa inconsciente, que se manifesta pela imprudência, negligência e imperícia. A imprudência significa não tomar os cuidados, fazer algo que, se eu fosse cuidadoso, não faria. E a negligência? A negligência é não fazer algo que, se eu fosse cuidadoso, teria feito. E a imperícia
é a falta de habilidades ou domínio de técnicas necessárias para fazer alguma coisa. Deixa, então, eu explicar isso com exemplos. Imprudência, o indivíduo que dirige o veículo a alta velocidade. Se ele fosse cuidadoso, ele não andaria naquela velocidade. Negligência, o indivíduo faz uma curva à direita sem ligar a seta. Ora, ao deixar de fazê-lo, ele foi negligente, porque o indivíduo cuidadoso ligaria a seta. E o imperito é um indivíduo que, sem o conhecimento médico, se mete a fazer uma cirurgia, não é, em alguém, e aí acaba provocando a morte desse alguém, sem que queira fazê-lo, mas por imperícia, por falta de habilidade, por falta de domínio das técnicas para exercício de alguma atividade, função, profissão, a gente vai falar da imperícia. Então, se o homicídio é culposo, veja que diferença a pena é: detenção de 1 a 3 anos. Martô, dá para você me dizer qual é a diferença entre reclusão e detenção? Claro, aqui está se falando de reclusão, aqui está se falando de detenção. As duas são formas de penas privativas da liberdade, mas na reclusão há 3 regimes possíveis: o regime fechado, o regime semiaberto e o regime aberto. Já na detenção, não. É uma forma mais branda de pena privativa de liberdade, admitindo apenas o regime semiaberto e aberto. No regime fechado, você tem visto em filmes, o indivíduo não pode sair para canto nenhum, está confinado naquelas paredes de concreto da penitenciária. No regime semiaberto, ele trabalha em penitenciárias agrícolas ou industriais, ele tem acesso ao trabalho a céu aberto, é diferente, ele tem o direito de fazer visitas periódicas à família. E já no regime aberto, ele está sem vigilância, em casa de albergado, muitas vezes não havendo lugar na casa de albergado, em sua própria casa, cumprindo a pena fora do sistema penitenciário. Veja, então, que o homicídio culposo tem essas duas possibilidades, né? Como ele é de detenção, o regime pode ser semiaberto ou aberto, uma pena bem mais leve. O parágrafo 4º diz: o homicídio culposo, no homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3, logo, causa de aumento, terceira fase da dosimetria da pena, majorante. Se o crime resulta de inobservância de técnica, de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, e não procura diminuir as consequências de seu ato ou foge para evitar a prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Então, nós temos aqui causas de aumento tanto do homicídio culposo quanto do homicídio doloso. Agora, chega um momento em que o Código Penal praticamente faz poesia, né? É aqui no parágrafo 5º. Veja que belo. Ora, estamos pensando numa situação em que, sem querer, ou seja, de modo culposo, um indivíduo tirou a vida de seu próprio filho. Entrou em casa e acabou atropelando um bebê que estava na garagem de casa. Que drama terrível. É algo que faz refletir. E veja como é sensível o Código Penal no parágrafo 5º do artigo 121. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. A este instituto damos o nome de perdão judicial. E o perdão judicial tem lugar assim, nos homicídios culposos. E como nós veremos mais adiante, também nas lesões corporais culposas. Quando as consequências da ação do agente já incidiram, trazendo consequências sobre ele mesmo, tão graves, que a pena que vier não faz mais sentido, né? Ela se tornou desnecessária, porque o propósito da pena é prevenir que aquele mesmo indivíduo pratique novamente
aquela conduta, a gente vai chamar isso de prevenção especial, ou que as pessoas da sociedade não façam a prevenção geral, e também tem o objetivo de retribuir ao agente o mal que ele praticou. Nada fará sofrer mais o agente do que o fato de ter tirado a vida de seu próprio filho inconscientemente, né, culposamente. Belíssimo artigo 5º, e enxuga as lágrimas aí, vamos tocar o nosso barco, porque realmente é emocionante. Parágrafo 6º, nós estávamos no parágrafo 5º, agora parágrafo 6º, a pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado por milícia privada sob o pretexto da prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio, né? Vocês lembram que muitas vezes as pessoas dizem que estão dando segurança no bairro e, na verdade, são estruturas que dominam o bairro, que cobram e vão extorquir dinheiro das pessoas para que tenham aquela segurança, que não é uma escolha, é quase uma imposição. Parágrafo 7º, a pena de feminicídio aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto, contra a pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física e mental, na presença física ou virtual de descendentes ou de ascendentes da vítima, em descumprimento a medidas protetivas de urgência previstas nos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 22 da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, de 7 de agosto de 2006. Ora, é muito interessante isso aqui. Então, imagine que o indivíduo teve um conflito, ameaçou a esposa ou mesmo a agrediu, e a esposa comunicou o fato à polícia, o delegado de polícia instaurou um inquérito policial e solicitou ao juiz que decretasse medidas protetivas, como, por exemplo, a impossibilidade do indivíduo se aproximar da vítima a menos de 300 metros. Esse indivíduo não apenas viola a medida protetiva, como mata a vítima. Então, nós teremos a sua pena aumentada aqui, porque nós teríamos um homicídio que estaria qualificado porque é feminicídio e ainda teria essa causa de aumento, porque havia uma medida protetiva e ele descumpriu. Observe que aqui não temos bis in idem, 2 vezes a mesma coisa, pagar 2 vezes a mesma conta. Não, porque uma é a realidade que qualificou o homicídio ao se dar na dimensão da violência doméstica. Outra situação completamente diferente, que não necessariamente estaria presente, é que ele desrespeitou medida protetiva. Então, ele vai ter o homicídio qualificado, pena de 2 a 30 anos, e ainda terá, na terceira fase da dosimetria da pena, o aumento em 1/3 da pena que vier a ter. Esse indivíduo, por exemplo, pode ter uma pena de 40 anos, né? Imagine que ele pega a pena máxima, 30 anos, aumentando em 1/3 de 30 é 10, 40 anos, acima do teto. Expliquei a você que isso é possível a partir na terceira fase da dosimetria da pena. Muito bem. Então, nós vamos ter agora um outro crime, o induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou à automutilação. A figura da automutilação entrou em 2019 pela Lei 13.968 de 2019. Antigamente era apenas induzimento, instigação e auxílio ao suicídio. Eu acho que veio em bom tempo essa mudança legislativa que prevê também o induzir, instigar e auxiliar a automutilação. Para saber o que é cada um desses elementos. Induzir é dar a ideia. A pessoa não estava pensando em se suicidar. Veio alguém e disse: por que você não se suicida? Eu, numa situação dessa, tiraria a minha vida. Então, induzir é dar a ideia. Instigar é estimular a ideia que já está presente
na vítima. E, enquanto auxiliar, é oferecer meios materiais para que a pessoa faça aquilo que ela já pretendia fazer. Então, o indivíduo chega para você e diz: eu estou pensando em me matar, mas se eu tivesse uma corda, por isso não. Aqui, se é por falta de corda, não, tem aqui uma corda para você. Entende? Então, induzir é dar a ideia, instigar é estimular uma ideia que já existe na vítima, enquanto auxiliar é oferecer meios materiais para o suicídio e também para a automutilação. O suicídio será a competência, esse induzimento, instigação e auxílio ao suicídio, será a competência do tribunal do júri, e o induzimento, instigação e auxílio à automutilação, competência do juiz singular de uma vara criminal comum. Muito bem. Então, nós temos induzir e instigar alguém a suicidar-se ou praticar a automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Pena, reclusão de 6 meses a 2 anos. Reclusão de 6 meses a 2 anos. Agora, observe um detalhe interessante. Pode cair em sua prova. O indivíduo que oferece uma seringa com um veneno letal a alguém que quer se suicidar, esse indivíduo está fazendo auxílio ao suicídio, porque está oferecendo os meios materiais para que a pessoa faça. Aí imagine o seguinte: não, o cara trouxe a seringa e tal, aí a vítima diz: não, tô sem coragem, você não poderia aplicar em mim? Aí o cara: pois não, vai lá e aplica a injeção. Esse indivíduo já não está mais na esfera do auxílio ao suicídio. Ele responderá por homicídio. É a mesma coisa do indivíduo que tem um parente ligado a máquinas, que deseja morrer, sair daquilo, e ao invés de qualquer outra atitude, ele desliga a máquina. Ele não responde por auxílio ao suicídio, ele responde por homicídio. E você me pergunta: por que, Martor? E eu respondo: é porque ele praticou a conduta mecânica que determinou o resultado morte. Veja, no auxílio ao suicídio, quem pratica a conduta mecânica que determina o resultado morte é a própria vítima. É ela que coloca, que toma, ela que injeta a seringa, ela que dá um tiro na cabeça, a arma que o indivíduo ofereceu. Mas se o indivíduo, querendo auxiliar a vítima, lhe pratica a conduta mecânica que resulta na morte, já não estamos no artigo 122, voltamos para o artigo 121 e provavelmente qualificado. Talvez poderíamos aí até imaginar a eutanásia, se a gente poderia ter um homicídio privilegiado. Uma coisa que eu ia dizer lá, e eu esqueci de dizer, é que o homicídio ele pode ser simultaneamente qualificado e privilegiado, desde que as qualificadoras sejam objetivas, uma vez que as privilegiadoras, as causas de diminuição, são subjetivas. Tem a ver com o motivo. Por exemplo, o indivíduo, por relevante valor social, pratica um crime com um explosivo, joga uma bomba na barraca onde o cara está escondido. Bom, esse homicídio vai ser qualificado porque foi com uso de explosivo, mas vai ser privilegiado porque foi por um relevante valor social. E como é que isso dá? O juiz, no início da dosimetria da pena, utiliza a régua do homicídio qualificado e, na terceira fase da dosimetria da pena, reduz de acordo com aquela faixa que nós já vimos lá de 1/6 até 1/3, previsto aqui no parágrafo 1º do artigo 121, de 1/6 a 1/3 a causa de diminuição do homicídio com causa de diminuição. Muito bem. Então, se a automutilação ou a tentativa de suicídio resulta em lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 129, a reclusão é de 1 ano a 3 anos. Então, nós temos condições especiais, ou seja, se o indivíduo não se suicidou, não chegou a se suicidar porque alguma coisa deu errado,
mas dessa tentativa de suicídio resultou lesão corporal grave ou gravíssima, então nós teremos aqui um artigo qualificado, um induzimento, instigação ao auxílio qualificado, porque mudou a régua. Se o suicídio se consuma ou se a automutilação resulta em morte, a pena é de reclusão de 2 a 6 anos. Veja, porque a conduta é instigar, é induzir, mas se além de induzir o resultado se efetivar, ou seja, a pessoa foi lá e se matou, então você terá um induzimento, instigação e auxílio ao suicídio qualificados por causa do resultado morte que decorreu daí. A pena é duplicada se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil. Então, eu vou voltar lá. E qual é a motivação? A motivação é egoística? Então, duplica a pena. Se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. Então, você tem a pena dobrada. A pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio de rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real. Aqui você vai lembrar aquela coisa da baleia azul, o jogo que muitos adolescentes começaram a fazer, em que havia um induzimento à automutilação e até mesmo o induzimento ao suicídio. Algo terrível que foi praticado e que, por isso, gerou a produção da lei de 2019, a Lei 13.968. Aumenta-se a pena em metade se o agente é líder ou coordenador de grupo ou de rede virtual. Mesmo diapasão, mesma questão. Parágrafo 6º, se o crime de que se trata, o parágrafo 1º deste artigo, resulta lesão corporal de natureza gravíssima e é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime descrito no parágrafo 2º do inciso do artigo 129 deste Código. Olha que interessante, gente. Vejam, se o induzimento, a instigação e o auxílio é feito a uma pessoa com menos de 14 anos ou doente mental, de tal modo que não possa discernir o correto ou o incorreto, e resultar lesão corporal grave ou gravíssima, né? Lesão corporal aqui gravíssima, então ele responde não por induzimento, mas por lesão corporal gravíssima. Ora, a mesma coisa está dito no artigo 7º. Se ele induziu, instigou e auxiliou uma pessoa com menos de 14 anos ou doente mental, ele não responderá por induzimento, instigação e auxílio. Ele responderá por homicídio, meus amigos. Ele responderá por homicídio nos termos do artigo 121 deste Código. Muito interessante esse instituto. Vamos ao infanticídio. Infanticídio: matar sob influência de estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. Meus amigos, estamos aqui diante de um crime próprio. Um crime próprio é aquele que exige, que precisa de um sujeito específico para a prática dessa conduta, enquanto os crimes que nós vimos anteriormente são crimes comuns, que não exigem nenhuma qualidade pessoal. Aqui, só quem pratica o infanticídio é a mãe, porque o próprio filho durante o parto ou logo após, não é? Então, pressupõe-se que é a mãe que está em estado puerperal. O pai não pode estar em estado puerperal, quem está é a mãe. Então, se mata sob influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. A pena é detenção de 2 a 6 anos. Observe como essa pena é bem menor do que a pena do homicídio, né? Vocês já notaram a pena bem menor do que a pena do homicídio. Isso porque nós estaríamos aqui na esfera do homicídio privilegiado, a pessoa está perturbada pelo estado puerperal, afinal de contas, aquela criança levou 9 meses crescendo lentamente no ventre da mãe, comprimindo os órgãos da mãe, e de repente ela sai abruptamente. E há um descompensar, não apenas dos órgãos internos da mãe, mas de todas as emoções, a mente já não funciona,
do modo como deveria funcionar. Então, aqui temos o infanticídio. É muito comum questões de prova que trabalham essa questão de infanticídio, discutir a questão do erro sobre a pessoa. No erro sobre a pessoa, que é um erro de tipo acidental, ocorre o seguinte: a mãe, em estado puerperal, mata uma criança pensando ser seu filho. Responde ou não por infanticídio? A resposta é sim, responde por infanticídio, porque estava em erro sobre a pessoa. Ela supunha ser seu filho, então, segundo as regras estabelecidas na parte geral do Código Penal, o que importa é a intenção, e a intenção dela era matar seu filho, matou o filho de outra pessoa, mas responderá por infanticídio e não por homicídio. Outro detalhe: como os elementos que caracterizam o infanticídio estão no tipo penal, esses elementos se comunicam. Então, pode ser estranho, mas esse é um crime que admite coautoria. A pessoa não está em estado puerperal, mas se ela age em acordo com a mãe, em concurso de agentes com a mãe, ela responderá também pelo crime de infanticídio. Agora vamos falar do crime de aborto. Aborto é a interrupção do processo gestacional. É preciso que já tenha passado da fase de nidação. A nidação é o momento em que o óvulo fecundado ele se prende à parede do útero, onde vai ser gestado, né? Então, imagine que o óvulo feminino, né? O óvulo feminino, ele estava tramitando nas trompas de Falópio, houve a conjunção carnal, o espermatozoide fecundou o óvulo. Neste momento, ainda não tem um aborto, não começou a gestação propriamente, tecnicamente falando, né? Então, o óvulo agora fecundado vai mudar o nome, vai se chamar de ovo ou zigoto, vai continuar o seu percurso, vai alterar o percurso para chegar ao útero e se fixar na parede uterina. Quando se fixa na parede uterina, começou a nidação. E ali o feto vai se desenvolver por aproximadamente 9 meses, até que comece as contrações. Uma vez iniciadas as contrações, ela entrou em trabalho de parto. Ora, para que a gente fale de aborto, tem que ser entre a nidação e o início do trabalho de parto. É por isso que a pílula do dia seguinte não é considerada abortiva, porque a pílula do dia seguinte faz com que a parede do útero não permita a adesão do ovo fecundado ali, né? Então, esse ovo é expelido, não acontece a gestação. Ora, há 3 tipos de aborto previstos pelo Código Penal. O aborto do 124, que é o aborto provocado pela própria gestante, ou com o auxílio de outra pessoa, mas aqui o olhar é para a gestante. O artigo 125, que é o aborto praticado por terceiro sem o consentimento da gestante, é uma agressão, alguém que bate na gestante querendo, a intenção dele é provocar o aborto. E, em terceiro lugar, aborto provocado por terceiros com consentimento da gestante. Então, temos o 124, detenção de 1 a 3 anos, temos o 125, reclusão de 3 a 10 anos, e o 126, reclusão de 1 a 4 anos. Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior se o agente não é maior de 14 anos ou é alienada ou débil mental, ou se o consentimento obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Ora, o que está nos dizendo é que esta pena, que é menor do que esta, né, reclusão de 1 a 4 anos, não será aplicada esta reclusão de 3 a 10 anos, se a vítima, se essa mulher que praticou o aborto, não é bem a vítima, mas essa mulher que consentiu em praticar o aborto era menor de 14 anos, ou deficiente mental. Então, nesse caso, o consentimento dela é irrelevante. Então, o indivíduo vai ser punido pelas regras do 125, que é o aborto provocado por terceiro sem o consentimento da gestante. E por que a gente falaria aqui em sem o consentimento da gestante? Porque esse consentimento é
irrelevante, ela não tem autoridade para dar esse consentimento. É a mesma situação do artigo 217-A de estupro de vulnerável. Se ela concordou ou não concordou em manter a relação sexual, é irrelevante, porque o consentimento de uma pessoa menor de 14 anos não pode ser levado em consideração para termos penais. É a mesma situação do indivíduo que induziu o suicídio, uma pessoa menor de 14 anos. Se a pessoa se matou, ela não vai responder por induzimento ao suicídio, ela vai responder por homicídio, efetivamente. Muito bem, vamos à forma qualificada, artigo 127. As penas combinadas dos dois artigos anteriores são aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave. E as penas são duplicadas se, de qualquer dessas causas, lhe sobrevém a morte, né? Então, você tem uma causa de aumento aumentadas de 1/3 se gerar lesão corporal grave, e elas são duplicadas se, em decorrência dessas técnicas abortivas, isso gerar a morte. Então, vamos falar de circunstâncias em que um médico poderia praticar o aborto e isto teria uma excludente de ilicitude, não seria uma conduta criminosa. Primeiro, o aborto necessário. Inciso 1º do artigo 128. Aborto necessário, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Uma segunda hipótese, o aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é praticado de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal, não é? Então, se o aborto é fruto de violência sexual, a moça foi vítima de estupro e desse estupro resultou a gravidez, um médico poderá proceder a este aborto, né? A essa interrupção da gravidez, desde que a gestante o queira e, se ela for incapaz, do seu representante legal. Muito bem, agora vamos falar de lesão corporal. Estes 5 crimes que abordamos inicialmente são crimes dolosos, não é? Quando dolosos, feitos contra a vida, são crimes contra a pessoa, esse é o título, mas o título do capítulo são crimes contra a vida, né? Então, a gente viu o homicídio, o induzimento, instigação e auxílio ao suicídio, o infanticídio e o aborto em suas diversas formas, são crimes contra a vida. Agora, nós entramos num capítulo 2, já não é mais da vida, é a integridade física, o bem jurídico a que se pretende proteger. Ora, a lesão corporal ela vai se dividir da seguinte forma: lesão corporal simples, lesão corporal, e aí a gente vai chamar de lesão corporal leve, lesão corporal grave, lesão corporal gravíssima, lesão corporal seguida de morte e lesão corporal culposa. Então, a gente tem essas 5 formas de lesão corporal. Repete, matou. Lesão corporal leve é o caput. Ofender a integridade corporal à saúde de outrem, pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Então, isso é lesão corporal leve. Aqui a ação penal é pública, condicionada à representação do ofendido, nos termos da Lei 9099 de 95. Mas, se a lesão corporal leve é praticada no contexto da Lei Maria da Penha, ou seja, na violência doméstica, a ação penal é pública incondicionada. E todas as outras formas de lesão corporal, exceto a lesão corporal culposa, que também é pública condicionada à representação, as outras formas de lesão corporal são ação penal pública incondicionada, ou seja, o Ministério Público, o delegado de polícia pode instaurar inquérito sem que a vítima manifeste o desejo de que seja assim, e o Ministério Público pode oferecer denúncia também sem a representação da vítima, né? Sem que a vítima manifeste a sua concordância. Então, vamos ver. Quando uma lesão corporal é leve, grave, é gravíssima. Então, uma lesão corporal leve tem uma pena que eu acho baixíssima, né? Pena de 3 meses a 1 ano, pena de 3 meses a 1 ano. A lesão corporal de natureza grave
ela resulta a incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. Imagine aqui que a violência foi grande, porque as pessoas não conseguem trabalhar por mais de 30 dias. Né? Então, se foi menos de 30 dias, é leve. Poxa, 20 dias sem poder trabalhar porque levou uma surra, isso não me parece nem um pouco leve, mas tudo bem, é o que o código diz. Vamos adiante. Então, a lesão corporal é grave se o resulta em incapacidade para as atividades habituais por mais de 30 dias, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função. Debilidade significa que aquele membro, por exemplo, o braço, ele continua funcionando, ele continua com atividade, mas ele já não levanta até onde levantava, ele ficou com limitações, ele se tornou débil, e essa debilidade é permanente. De membro, braços, pernas, sentido, né? o olfato, a visão, né? O paladar, e função reprodutora, função respiratória. Então, membro, sentido ou função. Se provocou aceleração do parto, ou seja, não é aborto. A criança nasceu, mas ela nasceu prematura, porque a violência acabou deflagrando que é essa circunstância que levou ao nascimento prematuro da criança. Aceleração do parto. Aqui, na lesão corporal de natureza grave, a pena é de reclusão de 1 a 5 anos. Agora, se da violência resulta incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Veja bem, aqui é o seguinte, eu tenho uma lesão corporal de natureza grave se eu perco um olho, mas se eu fico cego, é gravíssima, porque eu perco o sentido da visão, né? O sentido da visão. Deformidade permanente, e aqui sim, aborto. Agora, a reclusão, neste caso, é de 2 a 8 anos. E, como eu havia dito no início, a forma mais grave de lesão corporal é aquela lesão corporal que gerou como resultado a morte. Parágrafo 3º, se resulta a morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, portanto, eu tenho aqui um crime pré-doloso, havia dolo na lesão corporal, mas culpa no resultado morte, isso a gente dá o nome de pré-dolo. Você tem dolo no antecedente, culpa no consequente. Então, é a lesão corporal seguida de morte. Ele não queria matar, mas bateu tanto que a vítima acabou morrendo. Então, a pena é reclusão de 4 a 12 anos. Reclusão de 4 a 12 anos. Olha a diminuição. Se o agente comete um crime impelido por motivo de relevante valor social, a gente poderia falar de lesão corporal privilegiada aqui, né? Ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida, injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Mesma circunstância lá do parágrafo 1º do artigo 121. Agora, a substituição da pena, parágrafo 5º, o juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa de R$200.000 a 2 contos de réis. Esses valores são valores da década de 1940, né? Mas são valores que são atualizados pelo magistrado. Se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo anterior, se as lesões são recíprocas, ou seja, havia uma briga e um gerou lesão corporal no outro. Lesão corporal culposa, se a lesão corporal é culposa, a pena é de detenção de 2 meses a 1 ano. Atenção para um detalhe. Essa lesão corporal culposa, a pessoa não queria, machucou o outro. Mas se for na direção de veículo automotor, o crime não está aqui, o crime está no CTB, no Código de Trânsito Brasileiro. Aumento da pena, aumenta-se a pena de 1/3 se ocorrer qualquer das hipóteses dos parágrafos 4º e 6º do artigo 121 deste Código, né? Então, você tem esse crime é praticado dentro do contexto do feminicídio ou contra aquelas autoridades que nós já mencionamos, né? A lesão corporal se dá naquele momento. Aplica-se à lesão corporal culposa o disposto no parágrafo 5º do artigo 121. O parágrafo 5º é aquele
em que o indivíduo, né, agiu culposamente e as consequências recaíram sobre ele de tal modo que a sanção penal se torna desnecessária. Veja a questão da violência doméstica, ok? Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro com quem se conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, a pena é de detenção de 3 meses a 3 anos. E, nesse caso, né, é o caso da Lei Maria da Penha, ação penal pública incondicionada. Parágrafo 10º, nos casos previstos no parágrafo 1º a 3º deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no parágrafo 9º deste artigo, aumenta-se a pena de 1/3. Ou seja, se você teve lesão corporal de natureza grave, natureza gravíssima, lesão corporal seguida de morte, e foi no contexto da violência doméstica, a pena é aumentada de 1/3. Na hipótese do parágrafo 9º desse artigo, a pena será, então, já vimos isso, de 1/3 se o crime for cometido contra pessoa portadora de deficiência. E aqui, o último parágrafo da lesão corporal: se a lesão for praticada contra a autoridade ou agente, né, os policiais, os militares, integrantes do sistema prisional, Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau, em razão desta condição, a pena é aumentada de 1 a 2/3. Então, aqui é a causa de aumento da pena de 1 a 2/3. Meus amigos, vamos parar por aqui e eu volto ainda num outro vídeo para falar com vocês sobre crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Paz e bem.